bem? Nós estamos iniciando mais um programa Bem-Estar ao vivo no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, sou repórter do Caderno Vida e Arte da revista Bem-Estar. Estou aqui com a Jéssica Reis, que também faz parte da equipe. E hoje nós vamos falar sobre enxaqueca. Nós vamos tentar entender um pouco sobre essa doença que causa muito mal para muita gente, que deixa as pessoas desesperadas. A gente vai tentar entender como ela funciona, como acontece, as suas causas e também vamos falar sobre tratamentos, prevenções, né? E aí, para isso, nós trouxemos especialistas e a Jéssica vai apresentá-los para vocês agora. Olá! O programa Bem-Estar de hoje recebe os médicos. Débora Tomás Fernandes, especialista em neuropediatria e professora da FACERES, Gino Benfatti, especialista em medicina psicossomática e acupuntura, e o neurocirurgião Luiz Mauro Frederico, do Instituto de Coluna e Cérebro do INCOLS. Participe enviando suas dúvidas sobre o tema do programa de hoje. Curta e compartilhe nossa transmissão. Doutor Frederico, vamos começar pelo senhor. Vamos. Eu quero que o senhor me conte um pouquinho o que exatamente é a enxaqueca. Como que o senhor pode definir ela? A enxaqueca é uma coisa interessante, que em verdade é uma dor de cabeça, né? E normalmente essa dor de cabeça tem fundo genético, né? E familiar também. Mas nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Isso é uma coisa muito perigosa. Existem muitas dores de cabeça aí que não são enxaqueca. Normalmente a enxaqueca se caracteriza por uma dor de 4 a 72 horas, né? E normalmente unilateral. Não dói a cabeça toda, né? Normalmente acompanhada de vômitos ou náusea, de fotofobia. A pessoa não quer luz, não quer barulho, né? E a frequência também, normalmente mais que 15 dias por mês, né? E com incidência maior em mulher do que em homem, né? Na infância, a doutora pode falar melhor que eu depois, não tem até a puberdade, é mais ou menos parecido, homem e mulher, né? Porque tem um fundo hormonal importante também, né? E diferente da hipertensão intracraniana, mas muitas doenças se tem no seu quadro clínico dor de cabeça, e normalmente o pessoal pode confundir um pouco. Eu tenho dor de cabeça e é enxaqueca, mas normalmente não é. E normalmente ela é parecida às crises, são parecidas às crises, né? Por isso que a pessoa às vezes fala, ó, eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, só que essa dor de cabeça minha hoje é diferente. Isso é uma coisa muito importante, é separar o que é hipertensão intracraniana, o que é uma infecção, uma meningite, um AVC, né? Um hematoma, de uma dor de cabeça da enxaqueca, né? Também conhecida como migrânia, né? Pode usar esse termo. E o que provoca a enxaqueca, né? Tem uma causa definida? O senhor disse que tem a questão do fator... Tem uma questão familiar e existe relação com alimentação, com hormônio, né? Com período de sono, né? E uma coisa famosa na enxaqueca é bebida de álcool, pode desencadear. Existem algumas coisas, além do fator genético e da prevalência maior que mulher, tem uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que em torno de 25% das mulheres pode ter enxaqueca e homem 10%. Então, o fundo genético, o uso de hormônio, a alimentação, o estresse, o erro alimentar, né? E isso tudo pode influenciar para desencadear a dor. Normalmente, não tem cura, né? Uma área em torno de 30, 45 anos é a área mais frequente, né? E com a idade isso pode melhorar, porque depois da menopausa, ou, por incrível que pareça, até a arteriosclerose pode ajudar um pouquinho, porque uma das características da enxaqueca é uma dor pulsátil, normalmente unilateral é pulsátil. Com a idade, com a arteriosclerose, a capacidade de pulsação diminui e pode melhorar. Entendi. Né? E doutor Dino, eu queria que o senhor me contasse como a medicina psicomática ela enxerga na enxaqueca, como que ela avalia a enxaqueca. Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho também sobre a sua experiência. Além de todos esses dados que passou, eu abordo mais o aspecto mental e emocional dos pacientes que têm enxaqueca. Então,
na minha área, o diagnóstico da enxaqueca ele já vem pronto, porque geralmente os pacientes já têm há muitos anos e já passaram pelos neurologistas, já fizeram os exames, e já foram excluídas as causas orgânicas da dor de cabeça, que tem aquelas características que ele já citou. Então, a minha tarefa é procurar no nível mental e emocional o que está gerando essa enxaqueca. E isso é realizado através de uma consulta com foco numa anamnese mais mental e emocional. Então, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo a perceber determinados comportamentos, determinadas vícios de pensamento e alguns sentimentos que as pessoas têm que acabam gerando um tipo de personalidade mais suscetível. Agora, não se pode, digamos, enquadrar todas as pessoas dentro de um padrão, né? Porque as pessoas não são padronizadas, são sempre indivíduos. Então existe uma grande variação de perfis, digamos assim, entre aspas, porque um indivíduo nunca tem um perfil, ele é só ele mesmo, né? Uhum. E a partir disso, eu trabalho com remédios que atuam ajudando a pessoa a trabalhar as dificuldades que ela tem no nível mental e emocional. Então, as dificuldades nesse nível, elas são trabalhadas por qualquer indivíduo ao longo da vida, quer a pessoa queira, quer não queira. É impossível, digamos, sair de dentro da própria pele. No entanto, com o uso de remédios que atuam nesse nível, a gente consegue ajudar a pessoa a fazer o processo que ela já está fazendo numa velocidade muito maior e com um grau de sofrimento muito menor. E com isso, as somatizações diminuem. Não só no caso da enxaqueca, mas no caso de todas as outras doenças, digamos assim, funcionais. Entendi. Doutora Débora, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para falar sobre as crianças, a enxaqueca e as crianças, né? Criança também tem enxaqueca? Sim. O doutor falou, eu reforço agora a pergunta. A enxaqueca, como nós dissemos, ela tem uma alta prevalência, né? Então, ela acomete desde crianças até a idade adulta. A faixa etária de maior incidência é o adulto jovem, de 25 até por volta de 50, 55 anos. Mas qualquer idade pode ser acometida, né? Então a gente tem também no consultório uma grande porcentagem de criança que já começa a manifestar os primeiros sintomas de enxaqueca. E a partir de que idade, doutora, mais ou menos? Assim, tem a gente consegue, né, identificar isso, Sim. os pais em casa? Nem sempre, às vezes, o início da doença ela é fácil de identificar. Então, cabe ao médico fazer essa análise, né? Mesmo porque quando o paciente inicia com uma dor de cabeça, é uma dor muito vaga. Ela pode estar presente em várias patologias, tá? Inclusive em infecções, né? Cefaleia tensional, que também é muito comum e muitas vezes confundida com enxaqueca. Então, o médico vai precisar fazer, né, uma avaliação completa desse paciente, para a gente poder descartar causas orgânicas, como o Dr. Frederico citou, por exemplo, hipertensão intracraniana é uma causa de dor de cabeça. Então, nós vamos ter que fazer uma avaliação, né, até chegar ao diagnóstico de enxaqueca. De que maneira? Através do exame clínico, da história clínica e alguns exames complementares, né? Por quê? Exames complementares. Tem algum exame que diagnostica a enxaqueca? Não. Né? Nós fazemos, é claro, para excluir outras causas, né, de dor de cabeça. Né? Então é baseado numa história clínica bem feita, num exame neurológico e um exame complementar, que seria, por exemplo, uma ressonância, um eletroencefalo, para excluir outras patologias. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Gisele, que está acompanhando aqui com a gente, inclusive. A OMS estima que 15% da população mundial sofre de enxaqueca e no Brasil esse número chega a 30 milhões de pessoas.
O estresse da vida moderna tem contribuído para esse número que cresce a cada dia? Exatamente, né? As causas da enxaqueca seria causa genética, causa ambiental e causa comportamental. Então é uma somatória. Se um dos pais, por exemplo, do paciente, no caso da criança, ou do paciente portador de enxaqueca, tiver enxaqueca, a gente fala que 80% de chance desse paciente vir a ter. Causas, a gente fala ambientais, questões alimentares, a gente sabe que tem determinados tipos de alimento, né? Ou até mesmo o alimento de uma forma não natural, né? O fato do sono. Então a gente fala assim, que a gente tem vários gatilhos que podem desencadear a enxaqueca. E a questão, além de tudo, a questão comportamental, que entraria a questão emocional, né? Um paciente que é muito ansioso, que tem características depressivas, é um paciente que a gente fala que tem uma maior propensão a desenvolver um quadro de enxaqueca. E, doutor Frederico, quais são os sintomas da enxaqueca, né? Existe algum sinal que as pessoas vão ter a crise? Como que elas podem identificar, diferenciar de uma dor de cabeça comum? Existe uma característica importante da enxaqueca, a forma que inicia. Tem uma enxaqueca que começa com áurea. A pessoa pode sentir cheiro, ou às vezes alguma alteração na visão, alguma coisa brilhando, né? E até tem uma coisa chamada enxaqueca acompanhada. Tem gente que pode ficar até com paralisia, como se simulasse um AVC, né? Só que aí essa pessoa já orientada, ela sabe que a alteração da visão não é porque o problema é no olho, o déficit motor não é porque está tendo AVC, acompanha a enxaqueca, e normalmente pulsátil, acompanhada com vômito, com náuseas, né? E tem muita influência emocional, né? Que é engraçado, o paciente que chega no consultório, ele fala, eu tenho enxaqueca, eu estou passando nervoso, eu já tomei tudo quanto é remédio e não resolve minha dor de cabeça, né? E às vezes não tem exame complementar, igual a doutora falou. Hoje não dá para você tratar enxaqueca sem ter uma ressonância, um eletroencefalo. E o pessoal, às vezes, ele não sabe, ele não se adapta muito bem com esses remédios. Toma de forma errada, na hora errada, né? E essa função do Dr. Dino é importante porque tem gente que, inclusive, não pode tomar os remédios para enxaqueca. E aí a acupuntura, a homeopatia pode ajudar bastante nessa parte aí, né? Mas normalmente ele já sabe que jeito é a dor. Quando chega na emergência, às vezes vai na emergência do hospital. E eu tô com uma dor de cabeça, porque o período normalmente são 4 horas a 72 horas. Por exemplo, hemorragia cerebral por aneurisma. Antes de 10, 12 dias não passa dor. Não tem médico no mundo que tira dor de hemorragia cerebral antes de 10 dias. A enxaqueca não, com 2, 3 dias já passa a dor. Na frequência, então ele já sabe, ó, essa dor que eu tô tendo é diferente da dor que eu tenho enxaqueca, só que essa dor de cabeça é diferente. Eu tive febre, pode ser meningite. Eu bati a cabeça jogando futebol há 3 dias, pode ser um hematoma. É muito importante não falar que toda dor de cabeça é enxaqueca, não é. Aliás, uma porcentagem grande não é. Né? E além da dor na cabeça, pode ter outros sintomas? Náusea, alguma outra? Náusea, vômito, fotofobia. Normalmente não gosta de luz, não gosta de barulho, às vezes fica irritado, né? E essa, a paralisia, a vista às vezes embaralhada, né? E normalmente pode acompanhar com esses sintomas. Isso que eu ia te perguntar. Então a dor, para eu entender, ela pode aparecer então em uma diferente parte do corpo? A enxaqueca, desculpa. Ela pode então aparecer não só na cabeça, mas aparecer em outra parte do corpo? Se manifestar? Pode se manifestar como uma alteração visual. Eu percebo que vai doer minha cabeça, que passa uma estrelinha na minha vista. Ou eu começo a enxergar a metade, né? Hemianopsia, né? Eu vejo a televisão lá e estou vendo só uma parte. Ou minha mão fica fraca, né? E aí a dor de cabeça vem. Esse tipo de dor de cabeça que tem áurea é mais fácil para tratar, inclusive. Porque tem medicação que ela aborta a crise de dor. Tem medicação para você tomar a hora que a dor já está instalada e tem medicação que você consegue abordar a crise, né? E a função do Dr. Dino, repito, também é muito importante nisso aí, porque a parte psicológica é muito importante. A hora que começa a visão
ficar confusa, a fraqueza, se a pessoa tiver uma capacidade psicológica boa, ela sabe que não vai morrer, sabe que não é um AVC. Isso ajuda na intensidade da dor. E acontece isso, doutor, então, que chegar então um paciente que tem a enxaqueca, então, e aí começa já a sentir outras coisas, vai somatizando outras coisas, chega um paciente, então, na clínica do senhor dessa forma? Ou não? É só a dor mesmo da cabeça, na cabeça? Não, os quadros são esses mesmos. Né? Cada um tem, digamos, sintomas peculiares, né? A gente não vê um paciente com várias manifestações juntas. Por exemplo, a aura é bastante comum. Escotomas cintilantes, né? A fotofobia, náusea, isso aí é bastante aquela comum coisa no assim, dia a a dia. luz já incomoda, né? A luz incomoda. Né? Entendi. Não, tá ótimo. E doutora, quanto tempo de duração uma crise então pode durar, essa crise de enxaqueca, né? Conta um pouquinho para os nossos leitores. Bom, a enxaqueca pode durar de horas, né, até dias. Como nós dissemos, na literatura que fala de 3 a 4 horas até 3 dias. Né? Então é o que pode caracterizar esse tempo de dor. Entendi. Não, tá ótimo. E doutor Frederico, então assim, de que forma que a enxaqueca interfere na qualidade de vida das pessoas? Né? Muito. É muito, né? Muito, é um incômodo, acho que no dia a dia do trabalho, dentro de casa. Tem um tipo de enxaqueca que inclusive é desencadeado por esforço físico. Eu já fui médico de time de futebol e tem jogador que não consegue jogar. Ele faz esforço físico e desencadeia a dor. Né? Aliás, aqui no América, uma vez tinha um goleiro que tinha isso daí. Ele fazia exercício físico e sentia dor. E um dos remédios que pode ajudar no tratamento da enxaqueca é dar sono. Aí você imagina o goleiro com sono. Né? Goleiro acordado já é difícil, com sono. Né? Então isso aí inviabiliza bastante. Outros começam com náusea, vômito, não conseguem trabalhar. Né? E tem, a doutora citou bem, enxaqueca tensional, o molequinho vai ter prova, fica nervoso, dá dor de cabeça, falta da prova, né? Tem uma causa importante de falta de emprego, de qualidade de trabalho, irritabilidade, né? A pessoa às vezes vai trabalhar, mas está irritada, não pode ligar a luz, não pode ouvir som, né? É uma coisa que incomoda. Eu vejo muito na emergência, às vezes você vê um doente com um tumor cerebral ou com uma hemorragia cerebral e com enxaqueca, o de enxaqueca chama mais a atenção da enfermagem, do médico, do que o que tem tumor. Porque ele fica irritado, agitado e quer atendimento primeiro, né? Porque incomoda logo, né? Demais, né? E às vezes um que tem uma hemorragia, ele está às vezes até em coma, quietinho, ele não recebe uma atenção tão grande igual o que está em crise de enxaqueca. Né? Temos pergunta aqui. O prazer pela vida e o bem-estar ajudam na liberação de hormônios do prazer e amenizar a dor? Não. A pessoa que está harmônica, ela tende a ter menos crise. Então, é nesse aspecto que eu trabalho, tentando ajudar o paciente a ficar mais harmônico consigo mesmo. No entanto, a gente consegue diminuir bastante a frequência das crises, mas são raríssimos os pacientes que nunca mais têm. Bom, nós temos mais participação aqui. Por que tenho tanta dor de cabeça na TPM? O que pode resolver? Eu me identifico muito com essa pergunta também, viu? Eu acho que é importante a gente entender um pouco o mecanismo, a fisiopatologia da enxaqueca, né? Por quê? O que está envolvido? O que acontece no organismo no momento da dor? Né? A gente fala assim que ocorre uma alteração neuroquímica, ou seja, é uma alteração nos neurotransmissores. O que seriam neurotransmissores? São substâncias responsáveis pela comunicação entre os neurônios. E, além desses neurotransmissores, os mais comuns seriam quais? Serotonina, dopamina, endorfina, encefalina. Nós temos, então, essa correlação, né, essa alteração entre esses neurotransmissores. Então, no momento em que o paciente sente dor, a dor da enxaqueca, ocorre o quê? Um desequilíbrio entre esses neurotransmissores, ocorrendo alterações nos vasos sanguíneos, né? Por isso que está relacionado com o período pré-menstrual, porque ocorre que uma alteração dos hormônios.
né? E os hormônios fazem com que caia na corrente sanguínea e há o quê? Uma alteração toda na vasoconstricção e vasodilatação, ou seja, aumenta o diâmetro dos vasos e diminui o diâmetro dos vasos. E isso provoca dor. Então, está correlacionado? Sim, não é mito. Né? Por quê? Pela questão neuroendócrina, alteração entre neurotransmissores e hormônios. Isso daí que a doutora explicou muito bem, tem inclusive influência na frequência maior no sexo feminino do que no masculino. Sim. Né? Melhor para nós, né, doutor Gil? Sim. Sorte de você, né? Nossa. Sim. E Também tem os hormônios, os anticoncepcionais, né? É, muito Que bem lembrado. muitas vezes estão como fatores agravantes da síndrome. pioram. Mas Às muito, vezes a muito. paciente pega para- muito, some a dor. Na gestação melhora por causa do hormônio. Né? Por causa da questão Tem hormonal. época que piora, tem época que melhora. Então tem que saber realmente identificar o que está causando essa dor, né? Exatamente, porque até mesmo para você definir qual que vai ser o tratamento, né? Porque o tratamento para enxaqueca, como nós falamos, ele não vai se basear em apenas uma droga, em apenas uma medicação. Vai requerer mais coisas. Alimentação, correção dessa alimentação, prática de atividade física. Por quê? O exercício físico, ele vai atuar de que maneira? Vai liberar os neurotransmissores que causam bem-estar, liberar serotonina, endorfina, isso vai atuar o quê? Amenizar a dor. Então faz parte do tratamento. Quando nós falamos de um paciente com enxaqueca, a abordagem tem que ser multidisciplinar. Ou seja, é o medicamento, é a prática da atividade física, é a qualidade de vida do paciente. Se ele quiser ter, assim, uma melhora dos sintomas. Senão, a gente não vai conseguir chegar nas causas, né, que desencadeiam essa dor. E o chocolate em excesso, ele pode causar dor de cabeça? A gente acha que ele cura TPM, né? Então, o chocolate, até mesmo o café, cafeína, são substâncias que a gente considera como psicoestimulante, ou seja, eles atuam, né, estimulando a liberação dos chamados neurotransmissores que eu acabei de citar. Então, dependendo da quantidade que você ingere esse psicoestimulante, você vai liberar na corrente sanguínea substâncias que causam bem-estar, endorfina, serotonina. Vão atuar o quê? Vai melhorar a dor. Então é claro que vai depender do quê? Da quantidade de substância que você ingere, que em excesso também vai prejudicar. E o tipo de chocolate? Em verdade não é o chocolate, é o cacau. O branco não adianta. É aquele meio amargo, um pouquinho. O branco nem tem branco não é cacau. chocolate. Tem cacau, é mais gordura. Entendi. Então, e é preciso então evitar alguns alimentos? Né? O senhor disse no começo que o alimento interfere, né? Então, quais são esses alimentos que a gente deve evitar? Ou tem algum que a gente deve consumir mais? Tem relação importante com o alimento. Sempre que eu pego um doente que eu vou orientar, um doente com enxaqueca, eu sempre falo que tem que fazer, primeira coisa, identificar o que você acha que desencadeia a dor, e tem gente que tem a capacidade boa para isso aí, eles percebem bem, eu fico sem dormir da dor, eu como chocolate, melhora. Então, uma coisa mais importante, tem gente, por exemplo, que consegue com a identificação e o afastamento desses fatores que desencadeiam, com acupuntura junto, sem tomar remédio, inclusive. Né? E uma das coisas que desencadeia é bebida de álcool, chocolate. Existe gente que come chocolate, fala que melhora, a maioria fala que às vezes piora, mas tem gente que fala que melhora. Mas é porque a doutora citou bem, depende do tanto que come. Suco de laranja. Eu sempre via falar suco de laranja desencadeia dor. Nunca tinha visto um paciente. Um dia chegou no consultório, entendi, eu chupo laranja dá dor de cabeça. Passou a pouco, veio outro, eu chupo laranja dá dor. Falei, acho que estão brincando comigo lá, porque vieram tudo num dia só, com suco de laranja, né? E alimento muito gorduroso. Esses alimentos de chinês, lá, como é que chama o negócio do chinês lá que tem no shoyu, pode desencadear, tem alguns isso aí. queijos. Queijo amarelo, pode né? Normalmente eles percebem o que é. Né? Agora o exercício físico é muito importante, ele media os hormônios, né? A serotonina, que é e normalmente quem tem enxaqueca tem tontura, tem labirintite, tem ansiedade e depressão, porque a serotonina media também a labirintite, a enxaqueca, né? A dor de cabeça, a enxaqueca e a ansiedade e a depressão. Por isso que você vai no médico, ele te dá um remédio para labirintite, você melhora a dor de cabeça.
vou te dar um ansiolítico, um antidepressivo, você melhora a dor de cabeça. Né? E isso aí pode ter influência grande, sim. Entendi. E então, a enxaqueca então tem controle ou cura? Exato. Controle. Conta pra gente, doutor. Então, através dos remédios que estão disponíveis, né? O paciente que está entrando em crise, ele tem que tomar analgésico. Não adianta ele querer tomar qualquer outra coisa, porque se ele postergar, ele vai entrar em crise e aí vai ficar complicado. É mais difícil de tratar. Né? Agora, os remédios não alopáticos, eles trabalham no fundo. Então, a gente trata para a pessoa desencadear menos crises. Mas quando ela tem a crise, ela tem que usar o analgésico. E tem os analgésicos de uso que eles já percebem a aura, já tem que tomar. Né? Sumax, por exemplo. Né? Triptanos, E, né? triptanos. E que são bastante eficazes. Né? E eles têm que continuar tomando. Então a gente tem que, digamos assim, não existe um tratamento isolado da enxaqueca. Ele é multidisciplinar. Né? Cada um fazendo a sua parte. Então, por isso que eu acho que é importante mesmo ir ao médico para fazer o diagnóstico, porque cada caso vai ser um caso, né? Isso. Porque às vezes fala assim, minha tia fez isso, minha vizinha fez isso. Não é dessa forma, né? Acho que cada um, baseado na sua história clínica, né? E aí então o médico vai orientar da melhor forma como vai ser o tratamento. E principalmente para identificar se realmente é enxaqueca. Às vezes não é. Então, isso que eu queria perguntar. Como que se diferencia, né, a enxaqueca de outras dores de cabeça? Como que a gente faz esse diagnóstico? Normalmente, igual a doutora está falando, na história clínica, né? Porque o que aconteceu? Eu comecei com febre e vômito e agora minha cabeça está doendo. É uma dor de cabeça de origem infecciosa, não é enxaqueca. O que aconteceu? Ontem eu fui jogar futebol, bati a cabeça e agora eu estou com dor de cabeça e vomitando. Não é enxaqueca. Né? Agora está na moda aí dengue, zika, né? Uma coisa também importante para enxaqueca é que eles normalmente tomam aspirina. Agora diminuiu muito por causa da... Existe dor de cabeça que às vezes não é enxaqueca, é hemorragia. Se você tomar aspirina pode até melhorar, pode piorar. Né? Então a história clínica, né, é importante. Aí, normalmente, quando vem paciente que passa no neuropediatra, que já vem desde pequeno o diagnóstico correto, fica fácil. Porque chega na emergência, porque o drama da enxaqueca é a dor, igual o doutor Dino falou, a crise instalada. Né? Aí ele chega na emergência e ele já fala, eu sempre tenho dor de cabeça, só que essa dor de cabeça que eu estou tendo agora é diferente. Né? A dor de cabeça que eu tenho é pulsátil, de um lado só, quando eu como queijo. E agora essa daqui não passa, faz 4, 5 dias, eu estou com rigidez de nuca, estou sonolento, né? O paciente, ele ajuda, quando ele já tem o diagnóstico precoce, na infância é muito importante. Porque ele mesmo vai separar uma dor de cabeça de causa orgânica, de outra causa, né? De um outro tipo de dor. Agora, a doutora falou, só queria ver, o exercício físico é muito importante. Só que existe dor de cabeça que desencadeia com o exercício físico. Né? Dor de cabeça gerada por exercício físico, normalmente são duas coisas. Tem até cefaleia do coito. Dor de cabeça em relação sexual é obrigado a fazer arteriografia. Ou é cefaleia do coito, um tipo de enxaqueca, ou é aneurisma cerebral. Tem que fazer, obrigado a fazer arteriografia. Em verdade, não é só na relação sexual, é exercício de alta performance. O que é a arteriografia, doutor? A arteriografia é um exame, a ressonância é um exame que vê bem o parênquima do cérebro, a carne do cérebro. A arteriografia é um exame que vê a circulação cerebral. E a aneurisma cerebral não desenvolve igual a aneurisma de tórax, a aneurisma abdominal. A aneurisma cerebral nasce, a criança nasce com isso aí. E aí, em torno da quarta, quinta década, 40, 60 anos, pode romper. Se romper, morre. Normalmente ele dilata e dá uma hemorragia cerebral, que dá uma dor de cabeça que não passa antes de 10 dias, normalmente 10, 12 dias, com vômito, com rigidez de nuca, diferente da enxaqueca, igual a doutora falou. 3 dias, 72 horas, 4 horas, né?
Essas são as diferenças importantes. Porque senão você corre o risco de vida, né? E, em verdade tem que separar o que é enxaqueca, o que é migrânia e o que é hipertensão intracraniana. Hipertensão intracraniana é meningite, AVC hemorrágico, né? Coisas que fazem pressão dentro do cérebro, de forma que implique em risco de vida. A enxaqueca normalmente não tem risco de vida, né? O que existe hoje de tratamento disponível, né, para as pessoas que sofrem com enxaqueca, com outros tipos de dor de cabeça? Existe, acho que, procedimentos que vão de botox à cirurgia? Como que é? Normalmente a prevenção é muito importante. Eu sempre vejo no consultório assim, primeiro de tudo você tem que fazer prevenção, você identificar o que te causa dor e evitar. Aí segundo, o Dr. Dino já citou aí, tem remédio que abortam a crise, que é o Naramig, o Sumax, o Maxalt, parece até uma hóstia, tudo. Existe remédio homeopático, ajuda muito, acupuntura, aí o Dr. Dino pode falar melhor que eu isso aí. Então você evita, identifica o que te causa dor e existe alguns remédios que você pode abortar a crise. Quando a crise está instalada, o Dr. Dino falou bem, aí é analgésico. E às vezes não passa com analgésico comum, Novalgina, dipirona, você tem que tomar anti-inflamatório para passar, né? E aí começa, aí tem úlcera, tem gastrite, por isso que se você prevenir é muito melhor do que você tratar, porque é uma coisa crônica que às vezes vai desaparecer com a idade, na menopausa, na arteriosclerose, né? E é um período que você toma remédio e forte, anti-inflamatório é uma coisa importante, mas que causa muito efeito colateral, e você vai passar uma parte muito importante da sua vida tomando esse tipo de medicação, que ajuda uma coisa, mas faz mal para outra, né? Doutor Dino, eu queria que o senhor me contasse sobre os tratamentos paralelos ao medicamento, né? O que pode ser feito então, o que o senhor faz lá com os seus pacientes para melhorar então essas crises, né? Para evitar? Então, geralmente os pacientes que eu recebo já estão tomando alguma medicação prescrita pelo neurologista. Eu não mexo em medicação, em hipótese alguma, principalmente porque eu iria alterar o basal, ou seja, o estado que aquele paciente já está fazendo uso da medicação. Então seria depois para mim um agravante na reavaliação, porque eu teria que considerar também uma mudança de medicação básica com a qual o paciente chegou ao consultório. E aí, fazendo a anamnese em nível mental e emocional, tentar perceber, a gente tem que perceber através de como dorme, como come, né? Nas mulheres, a TPM, o que ela sente na TPM, isso é muito rico, porque a TPM, eu costumo dizer que é uma menstruação psíquica. Ou seja, tudo que está mal trabalhado no período anterior vem de uma forma condensada na TPM, por isso que ela é tão variável mês a mês, né? Embora possa ter um padrão na maior parte das mulheres, ela tem conteúdos diferentes. E através também de história pregressa, desde infância, comportamento escolar, dificuldades, facilidades, etc. Na verdade, eu procuro as dificuldades, né? Porque virtudes não tem tratamento, né? As virtudes já estão prontas. Então, aonde aquela pessoa tem dificuldade de se resolver em determinados aspectos. Então, por exemplo, as pessoas que são perfeccionistas e que se cobram muito, essas pessoas são pessoas que têm uma tendência muito grande a ter enxaqueca. Isso aí é bem evidente para mim na minha prática. Mas nem todas têm esse perfil e também têm enxaqueca. Então é bastante complicado, porque nem os gêmeos univitelinos têm o mesmo perfil psicológico quando adultos. Imagine um indivíduo que nem é gêmeo de ninguém, ele é único, né? Então,
É basicamente isso. Os remédios que eu uso, eles são específicos. Então eu até fico imaginando, porque cada dia que passa aparecem mais mediadores químicos, né? A gente vê hoje em dia tem uma variedade muito grande, né, de neurotransmissores. A impressão que eu tenho é que cada emoção humana deve ter um correspondente químico que ainda não foi descoberto. Eu imagino, isso aí é uma suposição maluca minha, tá? E não tem nada de científico, mas é que cada dia vem mais, né? Até o intestino hoje em dia é produtor, e a pele, etc. Então, os remédios que eu uso não são alopáticos. Se você me perguntar como que eles atuam, eu vou dizer que eu não sei. Porque realmente não dá, tem algumas teorias malucas que eu nem vou citar, mas o fato é que funciona. Funciona quando é bem indicado. Então, por exemplo, se o paciente é difícil e o quadro dele não é compreendido, eu não consigo compreender por deficiência de comunicação minha e dele, ou dela, né? Eu não consigo fazer diagnóstico. Aí eu vou tentar prescrever e eu prescrevo errado. Se eu prescrevo uma fórmula totalmente errada, o paciente não melhora. Além de não melhorar, ele também não piora, porque é a mesma coisa que tomar água. No entanto, se a fórmula está bem prescrita, o processo acontece independente da vontade da pessoa e se evidencia por si mesmo, para o próprio paciente e para quem convive. Por mudanças comportamentais, etc., que com o passar do tempo acabam sendo absorvidas e levam a uma certa transformação. Essa transformação é tanto mais rápida quanto menos idade tem o paciente. Sendo que em animais é instantânea. Porque os animais não têm nível mental e eles não precisam integrar, não precisam, elaborar, né, emoções. Então, o tratamento de um cachorro, por exemplo, o cachorro é um ser totalmente emocional, né? Dá para ler. Se você trata o cachorro, ele muda o comportamento imediatamente. Cachorro não tem enxaqueca, não que eu conheça. Aí as crianças pequenas também têm uma evolução mais rápida. E na medida que a gente vai envelhecendo, tem mais conteúdo, está mais cristalizado, o tratamento demora mais tempo para transformar e a pessoa ficar com aquele conteúdo. O que acontece muitas vezes é que quando o remédio está muito bom, o paciente tem a falsa impressão de que ele já sarou, né? E aí ele abandona. E dali um pouquinho ele volta, porque voltou tudo, né? Agora, são fórmulas com vários remédios, cada um tem um alvo específico, né? Por isso eu imagino, essa é uma suposição, que cada um deles deve aumentar um determinado tipo de neurotransmissor que eu não sei quais são. Ou nem se existem. Bom, nós temos mais perguntas aqui. Doutora Débora, como identificar que uma criança pequena está com dor de cabeça? Como eu disse, né, pode apresentar desde 1 ano de idade. A enxaqueca, ela se manifesta de forma diferente na criança. Ela não tem as características básicas que a gente tem no adulto. Quais seriam essas características básicas? É uma dor de cabeça, geralmente ela é latejante, ela é pulsátil, de um lado só da cabeça, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo, acompanhada de náuseas, de vômito, né? E irritabilidade ao som e à luz. Então, basicamente, é esse o quadro da enxaqueca.
Na infância, ela pode se manifestar como dores na barriga recorrente, tá? Vômitos cíclicos. Então a gente fala que são as variantes da migrânia, as variantes da enxaqueca. Então a gente tem uma questão de uma criança muito pequena que apresenta torcicolo congênito, pode ser enxaqueca, né? A dor de cabeça, então, ela não é tão hemicraniana, geralmente ela pode pegar a cabeça toda. Então, realmente, quando a criança, menor de 5 anos, começa a se queixar de dor, né, de dor de cabeça ou essas dores abdominais recorrentes, precisa passar por uma avaliação, né? História clínica, um exame físico e exame complementar, né? Em pediatria, a gente vai ter que avaliar essa criança como um todo, até chegar a esse diagnóstico. Você tem alguns sintomas que te levam à suspeita de que essa criança esteja com enxaqueca, né? Mas para chegar a esse diagnóstico, às vezes vai precisar realmente passar pelo especialista para poder diagnosticar e tratar, né? Porque aí a gente vai precisar tratar essa criança, como a gente disse, não tem cura a enxaqueca, ela tem controle, né? E é necessário controlar? Sim. Por que é necessário controlar? Porque é uma doença, né, que causa muito impacto na vida das pessoas. Ela é recorrente. Ela vem e volta, né? E de forte intensidade. Forte intensidade atrapalha as atividades diárias. Por exemplo, no caso da criança, é aquela dor de cabeça que a mãe fala assim, ela para de brincar. Tá? Ela não continua assistindo televisão brincando, ela quer ir para o quarto escuro, ela quer deitar, ela quer dormir. Ou se ela estiver na escola, vai ter que buscar na sala de aula, porque ela não consegue ficar assistindo aula. Isso né? vai afetar, né? Isso afeta o quê? A qualidade de vida da criança. No adulto, vai também acometer o quê? As atividades diárias. O trabalho tem que ser interrompido. Diferente da cefaleia tensional, que é aquela dor que você fala assim, nossa, hoje eu estou com uma dor de cabeça, mas você continua fazendo o seu trabalho normalmente. Não impede. Isso não impede as suas atividades diárias. Essa é uma cefaleia tensional. A enxaqueca não. A enxaqueca é limitante, ao ponto de te dar náusea, de te dar vômito, né? Te dar formigamento nas mãos. É incapacitante. Então, como uma doença incapacitante, o que acontece? Ela é muito mal tratada. As pessoas começam a fazer o uso abusivo de medicação, claro. Tem uma pergunta justamente sobre isso, da Marcela. Sabemos que não é bom a automedicação, o uso de analgésico para dor de cabeça. Tem contraindicação isso? E aí, já complementando, a Cleide Aparecida está fazendo um desabafo aqui. Minha filha de 38 anos toma muito dipirona. Quase todo dia ela tem dor de cabeça. Me orienta, obrigada. Exatamente. Então, quando o paciente começa a ter dor de cabeça, né, diariamente, a gente já fala que é uma cefaleia crônica. Então, nós vamos ter que identificar se realmente se trata de uma cefaleia tensional ou se trata de uma enxaqueca. Sendo uma ou outra, não pode fazer o uso diário de analgésico nem de anti-inflamatório. Por quê? Porque você tem os efeitos colaterais. Pode acometer seu rim, né? E até mesmo a gente fala que se você passa a ter uma dor de cabeça induzida pelo analgésico, o analgésico já não vai mais fazer o efeito de tirar a dor, e sim, ele vai persistir com essa dor. Então, quando o paciente tem essa dor diariamente, nós não podemos usar anti-inflamatórios e analgésico. Nós vamos ter que usar uma medicação que chama medicação profilática, tá? Quais seriam essas medicações? Um antidepressivo, um anticonvulsivante. Por isso que muita gente chega no consultório e fala, nossa, mas eu fui no neuro e ele me passou, por exemplo, um anticonvulsivante. Por quê? Exatamente como eu acabei de falar, né? Há uma alteração nos neurotransmissores. Por isso que muitas vezes nós passamos antidepressivos, ansiolíticos ou até medicações anticonvulsivantes. Essas medicações vão atuar de que maneira? Evitar que ela tenha dor. Ela não vai atuar no momento que o paciente vai estar com dor. Ele vai atuar para evitar recorrência da dor. Então, são duas linhas de tratamento que a gente fala. O tratamento sintomático, ou seja, o tratamento na hora da dor, e o tratamento profilático, ou seja, um tratamento para evitar que esse paciente tenha dor diariamente e tenha que fazer o uso do analgésico. Doutora, basicamente para os nossos internautas, quem está assistindo agora, tem que procurar ajuda. Procurar ajuda. Quando chega o ponto de ter que tomar analgésico todos os dias, nós vamos precisar tratar esse paciente de forma profilática, igual entrar com remédio para evitar que esse paciente tenha dor e tentar identificar os fatores que estão desencadeando, né? Fatores como sono, se o paciente está dormindo mal, se o paciente está se alimentando mal, se o paciente está com algum problema emocional, né? Que precisa ajustar.
Eu acho que falta das pessoas entenderem ainda a gravidade da enxaqueca, né? Tudo que ela causa na vida pessoal, no trabalho, né? Exato. É uma doença de impacto, incapacitante e limitante, né? Então, como tal, precisa ser tratado. E doutora, e o tratamento infantil é diferente do tratamento com adulto, com paciente adulto? Não, é mais ou menos, a gente segue o mesmo raciocínio, né? É tratar a criança no momento da dor, tirar essa dor, e dependendo da frequência que está tendo essa dor e da necessidade de estar usando o analgésico, nós vamos ter que entrar com remédio para evitar que essa criança tenha dor. Tá? Porque eu não posso ficar fazendo uso de dipirona, de Tilenol, paracetamol diariamente. Tá? Então é mais ou menos a mesma linha de tratamento, né? As medicações, só que com dosagens diferentes, de acordo com a idade e com o peso. Entendi. E doutor, tem algum tratamento preventivo também que a gente pode fazer? Por exemplo, vai lá, a mãe tem muita dor, né? E aí o filho, a mãe, o pai, né? E aí o filho não tem. Né? Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, pode ser, né? E aí quer prevenir, né? Não pode ser um filho já adolescente, não só criança, né? Mas o que a gente pode fazer aí? É uma coisa que eu sempre falo, em verdade a enxaqueca tem fundo genético, mas tem fundo familiar. Porque normalmente você come na mesma casa, todo mundo come a mesma comida. O estresse que passa, todo mundo passa junto. Mas eventualmente tem alguém na família que não tem. E aí normalmente a mãe tem, é mais na filha, se tiver um casal de filho, é mais na filha, no filho por causa do hormônio, normalmente, né? Mas uma coisa que é importante para tratar, em verdade, você tem que pegar 4 coisas. Tentar identificar o que dá dor, tentar entrar com um remédio para prevenir, né? Para fazer uma prevenção, entrar um na hora da dor, um que aborda a dor, e um na hora da crise forte. Então são 3 coisas. Eu preciso parar de comer isso, comer aquilo. Identifica o que dá dor, para. Aí toma um remédio todo dia, igual a doutora falou, se um caso for mais grave. Essa pergunta da internauta que perguntou, me ajude, né? Identificar o que dá dor, tomar um remédio para fazer prevenção, por exemplo, tomar um remédio para labirintite, né? Flunarizina, pode melhorar. A mulherada pula fora, que engorda. E depois tomar um porque aborda a crise, o Sumax, né, essa linha. E não passou um anti-inflamatório. Né? E aí auxiliar também, nesse que na prevenção entra a parte do Dr. Dino também, acupuntura, homeopatia, tudo pode fazer essa prevenção aí. Né? Mas sem ter dor não tem como prevenir. Não tem. Melhor rezar. E a gente tem mais um desabafo aqui, né, da Ellen Eugênio. Tenho muita dor, durmo com ela, acordo com ela, chega a latejar. O que vocês orientam? Procurar ajuda? Um neurologista, fazer diagnóstico. Exatamente. Primeiro identificar, né, caracterizar essa dor, se realmente trata-se de uma enxaqueca. E também pensar assim, não tem necessidade de você sentir dor todos os dias, né? A gente tem que buscar tratamento. O tratamento seja medicamentoso, seja complementar, né? E buscar realmente, você olhar e geralmente a soma, né? O que está causando essa dor. Você vê que é uma doença importante. Então, um drama na vida dessa moça, dor. Limita, né? Atrapalha para namorar, limita para tudo. passear, para trabalhar, para praticar esporte. Limita tudo. Limita. Né? Aí, primeira coisa, tem que fazer um exame de imagem e tentar procurar ajuda. Sozinha ela não vai conseguir. Sim. E às vezes é de uma forma até, só que fica desacreditada. A parte emocional do Dr. Dino é importante. Porque chega querendo bater no médico. Né? Porque eu não consigo mais viver, você tem que dar um jeito. E esse remédio já tomei, não adianta nada. Esse já tomei, não vai. Mas tomou de forma errada. Eu falo que às vezes é igual um jogador de futebol. Você muda o técnico do time, ele não tira nenhum jogador. Só que ele reposiciona as peças. Então ela já tomou tudo, Dr. Dino, já fui. Fui na pediatra, desde pequeno também, já vim aqui, o senhor não está me curando, não é? Ela tem que organizar de forma o tratamento. Sozinha não consegue. Respondido. Então tá bom. Nós vamos ter que encerrar o programa, tá tudo muito bom, tá muito esclarecedor, mas a gente tem que encerrar, né? Mas antes, eu quero que cada um de vocês dê uma dica para esse leitor que está com enxaqueca ou que pensa que pode estar, ou tem um parente, tem um amigo que quer ajudar. O que vocês podem deixar de dicas para os nossos internautas? Começa com o senhor, doutor. Entender que a enxaqueca, apesar de não ter cura, tem controle importante. Né?
E com o passar do tempo vai diminuir muitas crises, às vezes até parar. Tem uma senhora aqui de Rio Preto, que ela é de uma família que pode muito e viajou para o mundo inteiro. E onde ela ia, ela via um intérprete. Eu vou na Alemanha, eu arrumava um intérprete lá para tratar dor de cabeça, não melhorava. Ia no Japão, tomava, não melhorava. E ela veio comigo numa fase já de menopausa, de arteriosclerose, e eu passei um remédio sim para ela e não adiantou nada o remédio. É que ela entrou na menopausa, lá na fase que ia sumir a enxaqueca, e sumiu sozinha. E ela acha que sou eu. E ela fala que eu sou o melhor médico de enxaqueca do mundo, mas não é. É que ela ia sarar sozinha. Mas não desistir, porque tem controle, vai e pode recuperar. Eu sei de gente que terminou o casamento por causa de enxaqueca. Né? De pai que bate em filho, tudo isso aí. Uma coisa interessante, a incidência de enxaqueca em tribo indígena é quase zero. Porque também, pensa, não existe índio que bate em filho. Nunca um índio bateu no filho. Não tem estresse, não precisa fazer tarefa, não precisa escovar os dedos, não precisa fazer nada. Não precisa bater. E a enxaqueca no índio é quase zero. A gente devia aprender um pouco mais com eles, né? É verdade. Doutora? Exatamente, assim, por se tratar de uma doença crônica, né, a gente tem que ter a consciência de que quem tem enxaqueca, infelizmente, vai ter enxaqueca sempre. Nós temos que buscar formas de melhorar a qualidade de vida e buscar os fatores desencadeantes. Isso a gente vai, em geral, alimentação saudável, prática de atividade física, né, procurar um médico para poder fazer o acompanhamento da medicação mais correta, né. Mas, no geral, é saber lidar, que é uma doença que você vai ter que aprender a lidar, porque é crônica. Doutor? Então, eu já vou falar da minha área. Né? O que eu recomendo é que as pessoas olhem um pouco para dentro, para tentar identificar no nível mental e emocional o que é difícil para elas, onde que elas têm dificuldade. Porque as facilidades não vão gerar dúvida. Onde ela faz muito bem, ela desempenha, ela tem desenvoltura, aquilo ali é o lado virtuoso da pessoa. É um prazer. Então, é preciso olhar para si mesmo, perceber aonde tem dificuldade e procurar ajuda para poder superar essas dificuldades, digamos, transformar dificuldades em facilidades, né? Para isso existem as técnicas psicoterápicas, né? E existem os remédios também que atuam em nível mental e emocional. As duas coisas juntas têm um resultado melhor. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, porque eu sei como que é a rotina de vocês, sair na sexta-feira e vir aqui. Muito obrigada mesmo, muito obrigada por compartilhar todas essas informações com a gente, viu? Muito obrigada. E eu quero também agradecer aos nossos internautas que mandaram perguntas, que assistiram o vídeo, ou ficaram com vergonha de mandar aqui a pergunta pra gente, mas eu quero agradecer a participação de vocês. E também dizer que semana que vem, na sexta-feira, nós temos mais um programa Bem-Estar ao Vivo, onde a gente vai falar de um tema bastante interessante para compartilhar com vocês, para tirar todas as dúvidas. Então, até semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.